Contos de Thomas Mann. A Morte. 10 de setembro. O outono chegou e o verão não regressará. Nunca mais vou vê-lo. O mar está cinza e calmo. Cai uma chuva fina, triste. Quando vi a cena esta manhã, despedi-me do verão e cumprimentei o outono, meu 40º outono, que me alcançou de maneira implacável. E assim implacável ele trará o dia cuja data de quando em vez pronuncio a meia voz, com uma sensação de devoção e silencioso pavor. 12 de setembro. Passeei um pouco com a pequena Assunção. Ela é uma boa acompanhante, que fica calada e apenas vez ou outra me fita com olhos grandes e amorosos. Percorremos o caminho de areia até Kronschafen, mas retornamos a tempo de não encontrar mais do que uma ou duas pessoas. Enquanto caminhávamos de volta, alegrei-me com a visão de casa. Que boa escolha é essa minha! Sóbria e cinza, ela mira de sobre a colina, cuja grama está murcha, úmida, e o caminho, encharcado, por sobre o mar cinzento. Nos fundos, passa a estrada e, mais além, os campos. Mas não presto atenção nisso, presto atenção apenas no mar. 15 de setembro. Esta casa solitária sobre a colina debaixo do céu cinzento é como um conto de fada sombrio, misterioso, e é como quero meu último outono. Hoje à tarde, porém, sentado junto à janela do meu escritório, um carro trouxe provisões. O velho Franz ajudou a descarregar e ouvia-se barulhos e vozes diversas. Não consigo dizer o quanto isso me perturbou. Eu tremia, tamanho meu desgosto. Havia ordenado que essas coisas ocorressem apenas no começo da manhã, enquanto durmo. O velho Franz disse apenas: "As ordens, senhor conde." Mas ele me olhou, amedrontado e cético, com seus olhos inflamados. Como ele poderia me entender? Afinal, ele não sabe. Não quero que a rotina e a monotonia maculem meus últimos dias. Temo que a morte possa ter algo de burguês e convencional. Meu entorno deve ser estranho e inusual naquele grande, sério, enigmático dia, 12 de outubro. 18 de setembro. Não saí nos últimos dias, passando a maior parte do tempo na espreguiçadeira. Também não consegui ler muito, pois todos os nervos me torturavam. Apenas fiquei deitado, assistindo à chuva incansável, lenta. Assunção veio com frequência, certa vez me trouxe flores, 2 plantas secas e molhadas que encontrara na praia. Ao agradecer a criança com um beijo, ela chorou porque eu estava doente. Seu amor delicado e terno tocou-me com uma dor intraduzível. 21 de setembro. Por um bom tempo fiquei sentado junto à janela do meu escritório, com Assunção sobre meus joelhos. Observávamos o mar cinza e aberto, e um silêncio profundo reinava atrás de nós no grande aposento de porta alta, branca e cadeiras de espaldar duro. E enquanto eu acariciava o cabelo macio da criança, que caía preto e liso sobre seus ombros delicados, recordei-me de minha vida caótica, colorida. Pensei em minha juventude, que foi calma e protegida, em minhas peregrinações pelo mundo todo e no tempo breve, luminoso, de minha felicidade. Você se lembra da criatura encantadora e ardentemente carinhosa sob o céu aveludado de Lisboa? Há 12 anos ela te presenteou com a filha e morreu, o braço fino enlaçando seu pescoço. A pequena Assunção tem os olhos escuros da mãe, apenas mais cansados e pensativos. Sobretudo, porém, tem a boca como a dela, essa boca infinitamente macia e, não obstante, de contornos ligeiramente duros, que é mais bonita quando está em silêncio e sorri com discrição. Minha pequena Assunção, se soubesse que terei de abandoná-la. Você chorou por eu estar doente? Ah, isso não importa. Qual a importância disso para o dia 12 de outubro? 23 de setembro. Raros são os dias dos quais posso me recordar e me perder em lembranças. Quantos foram os anos em que só pude pensar no futuro, aguardando tão somente o grande e terrível dia, o 12 de outubro de meu 40º ano de vida. Como será? Como será? Não tenho medo, mas parece que ele se aproxima com uma lentidão torturante, esse 12 de outubro. 27 de setembro. O velho Dr. Gudeus chegou de Kronschafen, veio de carro pela estrada e almoçou com Assunção e comigo. É necessário, ele disse, comendo meio franguinho, que o senhor se exercite, conde, muito exercício ao ar livre. Nada de ler. Nada de ficar quebrando a cabeça. É que eu o considero um filósofo. Haha. Bem, dei de ombros e agradeci-lhe cordialmente os esforços.
Ele também distribuiu conselhos para a pequena Assunción, analisando-a com seu sorriso forçado e constrangido. Ele considerou necessário aumentar minha dose de bromo. Talvez eu possa dormir um pouco mais. 30 de setembro. O último setembro. Agora já não falta mais muito. São 3 da tarde e calculei os minutos até o início do 12 de outubro. São 8.460. Não consegui dormir esta noite, pois começou a ventar e o mar mais a chuva estrondeiam. Fiquei deitado e deixei o tempo passar. Pensar e quebrar a cabeça? Ah, não. O Dr. Gudeus me considera um filósofo, mas minha cabeça é muito fraca e só consigo ter um pensamento. A morte, a morte. 2 de outubro. Estou profundamente abalado e uma sensação de triunfo se junta ao meu ânimo. Às vezes, quando pensava nisso e os outros me viam temeroso e desesperado, percebi que me tinham por louco. Então me autoexaminava com desconfiança. Ah, não sou louco. Li hoje a história daquele imperador Frederico, de quem se vaticinava que morreria sub flore. Bem, ele evitou as cidades de Florença e Florentinum, mas no fim acabou indo a Florentinum. Morreu. Por que morreu? Um vaticínio é, em si, irrelevante. O que importa é seu poder de dominação sobre a pessoa. Quando faz, certeza de que será concretizado. Como? E um vaticínio que nasce em mim e se intensifica não é mais valioso do que um vindo de fora. E o conhecimento inabalável de quando se vai morrer é mais duvidoso do que o de onde? Há uma ligação constante entre o ser humano e a morte. Com vontade e convicção, é possível nutrir-se de sua esfera, é possível atraí-la até você, até a hora em que você acredite. 3 de outubro. Muitas vezes, quando meus pensamentos escorrem diante de mim como águas turvas que me parecem infinitas porque estão envoltas em névoa, vislumbro a relação das coisas e acredito reconhecer a tolice dos conceitos. O que é suicídio? A morte voluntária. Mas ninguém morre de maneira involuntária. Desistir da vida e entregar-se à morte sempre se dá por fraqueza, e essa fraqueza sempre é consequência de uma doença do corpo ou da alma, ou de ambos. Não morremos antes de estarmos conformes com a ideia. Estou de acordo. Devo estar, pois acho que ficarei louco se não morrer em 12 de outubro. 5 de outubro. Penso nisso sem parar e estou absolutamente absorvido pela questão. Rumino quando e de onde veio minha certeza, e não sei dizer. Aos 19 ou 20 anos, eu sabia que teria de morrer aos 40, e, num dia qualquer, quando me perguntei de maneira incisiva o dia em que isso ocorreria, soube também a data. E agora ele está tão perto, que creio sentir o bafejo frio da morte. 7 de outubro. O vento ficou mais forte, o mar ruge e a chuva bate no telhado. Não dormi à noite. Desci à praia com meu casaco impermeável e sentei-me sobre uma pedra. Atrás de mim, na escuridão e na chuva, erguia-se a colina com a casa cinza na qual dormia a pequena Assunción, minha pequena Assunción. E diante de mim o mar revolvia sua espuma escura até meus pés. Passei a noite inteira com o olhar fixo para frente e tive a impressão de que a morte ou o pós-morte deve ser assim. Lá adiante, do lado de fora, uma escuridão infinita ecoando veladamente. Será que um pensamento, uma intuição minha, seguirá vivendo e criando, escutando para sempre o bramir incompreensível? 8 de outubro. Quero agradecer a morte quando ela chegar, pois então estará concretizada, de modo que não consigo esperar mais. Mais 3 breves dias de outono e será chegado o momento. Quanta ansiedade pelo último instante, o derradeiro. Não deveria ser um momento de encanto e doçura infinita? Um momento de máxima luxúria? 3 breves dias de outono e a morte adentrará meu quarto. Como se comportará? Serei tratado como um verme? Vai me agarrar pelo pescoço e me enforcar? Ou sua mão tomará meu cérebro? Na minha imaginação, porém, ela é grande, bonita e de majestosa selvageria. Eu disse a Assunción, quando ela estava sentada sobre meus joelhos. 9 de outubro. O que aconteceria se eu fosse embora por um motivo qualquer? Você ficaria muito triste. Ela encostou a cabecinha no meu peito e chorou amargamente. A dor apertou minha garganta. Aliás, tenho febre. Minha cabeça está quente e sinto calafrios. 10 de outubro. Ela esteve comigo. Esta noite ela esteve comigo. Não a vi e não a escutei.
e mesmo assim falei com ela. É ridículo, mas ela se comportou como um dentista. É melhor resolver isso logo, ela disse. Mas eu não quis e me defendi. Enxotei-a com palavras enérgicas. É melhor resolver isso logo. O efeito dessas palavras abalou-me até a medula. Tão sóbrio, tão monótono, tão burguês. Nunca senti um desapontamento tão frio e escarnecido. 11 de outubro, 11 da noite. Estou compreendendo bem? Oh, acreditem em mim, eu compreendo. Há 1h30, quando estava em meu quarto, o velho Franz veio até mim. Ele tremia e soluçava. "A senhorita!" ele exclamou. "A criança! Ah, venha rápido!" E eu fui rápido. Não chorei, apenas estremeci. Ela estava deitada em sua caminha e o cabelo preto emoldurava o rostinho pálido, dolorido. Ajoelhei-me ao seu lado e permaneci imóvel, sem pensar em nada. O Dr. Gudeus chegou. Foi um ataque do coração, ele disse, assentindo como alguém que não está espantado. Esse vigarista e bobo agiu como se sempre soubesse. Mas eu, será que compreendi? Oh, quando fiquei a sós com ela, do lado de fora chuva e mar ressoavam, e o vento uivava na chaminé do fogão, bati na mesa. Naquele instante, tudo se tornou tão claro. Durante 20 anos evoquei a morte para o dia que começará em 1 hora e dentro de mim, bem no fundo, havia um sentimento secreto. Abandonar essa criança me era impossível. Eu não poderia morrer após a meia-noite, mas havia de ser. Se a morte retornasse, eu a teria enxotado de novo. Mas ela foi ter primeiro com a criança, porque tinha de obedecer à minha certeza e à minha fé. Será que fui eu quem atraí a morte até sua caminha? Será que a matei, minha pequena Assunción? Ah, são palavras torpes e mesquinhas para questões delicadas e misteriosas. Adeus, adeus. Talvez eu reencontre do lado de fora um pensamento, uma intuição sua. Pois veja, o ponteiro avança e a lâmpada que ilumina seu doce rostinho em breve se extinguirá. Seguro sua pequena mão fria e espero. Logo ela virá até mim e eu apenas assentirei com a cabeça e fecharei os olhos ao ouvi-la dizer: é melhor resolver isso logo. Fim do conto. Meus comentários. O conto A Morte, ou Der Tod, em alemão, de Thomas Mann, explora temas de introspecção, espiritualidade e a experiência da morte de uma forma filosófica e existencial. Thomas Mann é conhecido por abordar questões complexas da natureza humana, e, nesse conto, ele faz uma reflexão sobre como a morte afeta a vida, o sentido da existência e a maneira como a consciência humana lida com o inevitável. O conto tem um protagonista central que se encontra em uma montanha, provavelmente uma metáfora para o isolamento da vida social e para a aproximação da morte. Ele narra a experiência do personagem com a morte como um conceito abstrato, porém profundamente presente e pessoal. A história não lida com um evento específico de morte física, mas com a ideia da morte como uma companhia constante, algo que caminha ao lado de cada ser humano, influenciando seu modo de viver e pensar. Em A Morte, Mann aborda a dualidade entre o desejo de compreender o desconhecido, o que representa a curiosidade do homem, e o medo e reverência que a morte provoca. É como se o protagonista estivesse em uma jornada filosófica, confrontando suas próprias limitações, medos e fascínio pela morte. Esse interesse sombrio, mas poético, revela o lado ambivalente da experiência humana diante da morte. Ao mesmo tempo que é assustadora, a morte dá forma ao significado da vida, servindo como um lembrete de sua finitude. Mann utiliza uma linguagem que evoca o misticismo e o simbolismo, convidando o leitor a refletir sobre a mortalidade e sobre o fato de que a morte é uma parte inescapável da condição humana. O conto traz à tona a sensibilidade do autor para explorar as profundezas psicológicas de seus personagens e o mistério do fim da vida, que ele trata não como uma tragédia, mas como uma parte intrínseca e talvez necessária da existência humana. Essa é uma das marcas de Thomas Mann, transformar temas universais e abstratos em reflexões íntimas e quase poéticas sobre a vida e a morte, usando literatura como uma ferramenta para explorar as profundezas da alma humana.